quero que você abra lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 25. Eu quero ler com os irmãos a partir do verso, finalzinho, a partir do verso 31 com você, tá bom? Mateus 25, verso 31. Glória a Deus. Diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos, ou seja, a igreja, as pessoas que aceitaram a Cristo, estou aqui só falando assim para você entender, todos aqueles que com Ele estiverem, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e ele vai apartar uns dos outros, como o pastor aparta o bode das ovelhas, e ele vai colocar as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí a herança, o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Eu era estrangeiro e me hospedaste, eu estava nu e me vestiste. Adoeci e vocês me visitaram, eu estive na prisão e vocês foram me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou quando com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizerdes a um dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me recolheste, estando nu não me vestiste, estando enfermo e na prisão não me visitaste. Então eles também lhes responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Meu Deus, que texto! Muita coisa se extrai daqui, irmãos. Jesus, ele, lembra que na última pregação que nós tivemos aqui, eu disse que Jesus fala muito mais sobre o inferno do que sobre o céu. Este é mais um dos episódios que ele vai citar um texto em que ele diz que algumas pessoas que não compreenderam o reino, o chamado à grande comissão, algumas pessoas que não entenderam o que é ser cristão, o que é servir a Deus, o que é amar ao próximo, o que é fazer de fato que o evangelho genuíno aconteça, estas pessoas, o que resta para elas é o fogo eterno. Mais uma vez Jesus está aqui falando sobre o dia final, porque, irmãos, um dia haverá o fim. Tudo vai ter um final. Há um começo, há um meio e há um fim. Salomão, ele diz assim: melhor é o final das coisas do que o começo delas. Para alguns não vai ser tão bom o final, para outros vai ser. Mas ao certo que quando a gente está no final de alguma obra, a gente se alegra. Por quê? Porque você faz um projeto, realiza algo pensando no final que você vai receber de recompensa. Então é sempre assim. Mas quando se trata do reino de Deus, nós plantamos para colher. E se não plantamos, nós não vamos colher. Jesus, ele está sendo bem enfático aqui de como nós devemos nos comportar, ou como ele gostaria que nós tivéssemos nos comportado aqui nessa ocasião, porque ele está falando do futuro, das coisas futuras. Ele está falando daquilo que é eterno, ele está falando daquilo que vai acontecer. E a Bíblia diz que ele deixa sinais para poder mostrar para mim e para você quando isso vai acontecer. Quando você lê o Evangelho de Mateus, capítulo de número 24,
Também mais um pedaço do capítulo de número 25, ele vai falar que tem sinais da sua vinda. Ele vai falar sobre aquilo que nós já estamos cansados de ouvir: guerra, rumor de guerra, reino contra reino, nação contra nação, filho contra pai, pai contra filho. Você vai ver o amor se esfriar, você vai ver grandes desavenças, você vai ver pessoas insensíveis, pessoas desdenhando das outras, desfazendo das outras, e hoje é o que tudo está acontecendo. Então, cada vez mais essas coisas estão se aprofundando de uma maneira negativa. E nós vamos tendo sinais da vinda do Senhor. Mas Ele nos deixa um modelo de como nós devemos nos comportar. Irmãos, e cá para nós, me parece que ao longo da história, todos nós estamos perdendo a sensibilidade daquilo que nós devemos fazer. Nós estamos perdendo a sensibilidade do Evangelho como ele precisa ser. E isso é generalizado, começa daqui até aí, no fundo. Não tem nem quem tirar e nem pôr, porque não adianta eu chegar aqui e falar e me isolar. Eu me incluo no meio também. Parece que os tempos estão chegando, o fim está chegando, a volta do Senhor, e ao invés de nós nos aproximarmos mais dele, parece que nós estamos nos afastando mais dele. Irmãos, nós precisamos nos voltar para o Senhor. A Bíblia diz que ele conta algo muito esclarecedor. Ele fala assim, ele começa aqui dizendo para nós, que quando o Filho do Homem vier na sua glória, haverá homens e mulheres de Deus que virão com ele. Irmãos, ele está falando aqui, está sendo bem claro, ele está falando aqui do arrebatamento. Ele está falando aqui de uma igreja, ele está falando de uma igreja que subiu, e que vai voltar para governar com ele, e vai ter o grande julgamento. Ele está falando de um povo que ele vai separar, que fez boas obras, de um povo que fez más obras. Ele está falando assim, quando o Filho do Homem vier em glória, na sua glória, ele não vai vir mais como aquele cordeiro que foi levado como ovelha muda, não. Porque muitos têm uma visão de Jesus, que é um Jesus crucificado, morto, caído, com a cabeça baixa. Mas o Jesus que vai voltar não é o Jesus que está pendurado no madeiro, não, gente. O Jesus que vai voltar não é aquele que morreu como cordeiro. Mas o Jesus que vai voltar é aquele que vai voltar como um leão, o leão da tribo de Judá, o cordeiro que venceu a morte, mas que ressuscitou e vive está para todo sempre. Ele vive e reina para todo sempre. Ele tem o controle na palma das tuas mãos. Ele tem todo o governo. A Bíblia diz que o principado está sobre os teus lombos, ou seja, todo o poder está sobre ele. Ele vai vir com poder e grande glória. Ele voltará cheio de glória. Pastor, mas como é que se diz isso, pastor? Como está escrito? Eu amo o Salmo de número 24. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Mas quem é? Agimos até de uma forma errada. Dá uma oportunidade para Jesus entrar na sua vida, sendo que na verdade nós que recebemos a oportunidade dada por Deus, de ter em nós, vivendo em nós, estando conosco todo dia até a consumação dos séculos. Ele nos deu esta oportunidade, como diz a Bíblia: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até o fim eu estarei com vocês. Ele vai voltar com grande glória. Então ele já começa dizendo que ele voltará com glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. Aqui já está falando do julgamento, aqui já está falando, irmãos, daqueles que já não tem mais a escolha nossa é agora. Me permita te explicar uma coisa com muito respeito, eu tenho muito respeito aqui a todas as religiões. Mas esse negócio, irmãos, de falar para você que depois que você fechar os olhos aqui, a sua alma vai ficar purgando,
para você ter uma segunda oportunidade de acender vela, porque na verdade você precisa disso. Isso não acontece na prática. Quando você fecha os olhos aqui, as suas escolhas já foram feitas. O que segue é o juízo. O que segue dali para frente agora, você já não cabe mais a você. Porque aonde você poderia fazer alguma coisa é quando estava em vida. É agora em vida. As nossas escolhas, elas têm que ser feitas agora. Como diz a letra do hino, meu amigo, você tem a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Você vai aceitar as coisas boas ou as coisas ruins? Você vai aceitar viver com Deus ou longe de Deus? Você vai aceitar servir a Deus de coração ou você vai rejeitá-lo? A escolha é agora. Então eu não posso, isso é uma doutrina falsa, de eu achar que depois eu vou poder ainda escolher alguma coisa. Eu vou curtir minha vida, eu vou ver minha vida, eu vou aqui fazer o que eu quero. Então, por que tem tanta gente que está abrindo mão de uma vida errada? Irmãos, de verdade, será que Deus seria tão injusto de deixar uns abrir mão de uma vida errada, de uma vida inconsequente, enquanto outros vivem uma vida totalmente entregue, sabe, às suas vontades, aos seus prazeres, não tem limites, e no fim Deus vai salvar todo mundo, Deus vai amar todo mundo, Deus não vai lançar ninguém no inferno? Será que é assim de verdade? A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz o que está escrito aqui. Ele vai apartar, uns vai colocar ao lado direito, outros vai colocar do lado esquerdo. Porque uns vai ser denominado como bodes, outro como ovelhas, por causa das suas escolhas, por causa daquilo que cada um escolheu agora. A Bíblia diz que hoje nós temos o poder de escolha, mas o dia que nós fecharmos os olhos aqui, o que nos resta é apenas o juízo, o julgamento, comparecer diante do trono de Deus, e lá nós seremos julgados segundo as nossas obras. Permita-me não te enganar aqui nessa noite, mas esse negócio de purgatório foi criado por um homem que ele era místico, que ele confundiu a fé dele, que ele misturou as religiões, que ele misturou as crenças, e ele estabeleceu uma doutrina herege. Por isso que a igreja precisou passar por reformas, porque homens foram introduzindo dentro da igreja coisas que eram erradas. Por que você vai ver reformas acontecendo? Para a igreja voltar ao seu formato original. O que quer dizer o termo católico? Quer dizer abrangente, universal, ou seja, engloba tudo, é algo abrangente, universal, católico. Só que a igreja que andava na doutrina dos apóstolos, ela perdeu a sua forma, ela foi começando a lançar coisas místicas dentro da fé, e foi perdendo a doutrina de Cristo, foi se perdendo ao longo da história da caminhada. E o que precisou acontecer? Deus precisou intervir usando homens e mulheres para trazer uma reforma, para a igreja voltar no plumo, para a igreja voltar a ser o que era antes, na época de Jesus e dos apóstolos, para a igreja não se inflamar, para a igreja não perder o foco e o propósito. E aí por isso que aconteceu as reformas. Irmão, você sabe de uma coisa que eu vou dizer aqui? Nós hoje precisamos, cada cristão precisa de uma reforma na tua vida, porque talvez nós perdemos o plano original de Deus, e quando você e eu, nós perdemos o plano original de Deus, que é a vida com Deus, servindo ao Senhor, com alegria e singeleza de coração, o Espírito Santo precisa causar uma reforma dentro de cada indivíduo. Você está pronto para essa reforma, para o Senhor fazer uma reforma na tua vida? Peça para Ele fazer uma reforma na tua vida. E aí, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós começamos a perceber, irmãos, que Jesus ele é muito contundente nas suas palavras.
E aí já não podemos mais levar em conta a tradição, a religião. A religião, ela não tem o poder de salvar ninguém. Você sabia disso? A religião, ela é apenas um meio de você se conectar. É um meio de você buscar. Mas a Bíblia diz que o único caminho, verdade e vida é o Senhor Jesus. A religião é algo bom que pode te fazer ter um acesso. Mas a Bíblia diz, Jesus falou, eu sou o caminho. O único que pode ser o caminho para nos levar a Deus é o Senhor Jesus. É por isso que você vai ver Jesus falando aqui, que ele vai apartar os bodes para a esquerda e as ovelhas para a direita. Por quê? Porque existem pessoas, e existirão muitas pessoas, que decidiram trilhar os seus próprios caminhos, que decidiram andar pelas suas próprias cabeças, que decidiram viver de uma forma demasiada longe de Deus. E Deus não é injusto, irmãos. E aí vem na onde eu quero chegar, e eu comecei falando aqui, que na verdade muitas pessoas acham que no final das contas todo mundo vai para o mesmo lugar, no final das contas Deus vai salvar todos, e não vai. Por que que não vai? Porque na verdade nós somos fruto das nossas escolhas, o destino da gente é o fruto das nossas escolhas. E quando nós olhamos a palavra de Deus, Jesus fala assim, olha, eu vou apartar os bodes das ovelhas. E quem são estes? Aqueles que praticaram más obras, aqueles que decidiram trilhar suas próprias vidas, aqueles que decidiram não abrir mão do erro, que continuaram fazendo tudo errado, que continuaram orgulhosos, presunçosos, soberbos, ignorantes, avarentos, que continuaram a praguejar, que continuaram a odiar, que continuaram a fazer tudo aquilo que desagrada a Deus. E essas pessoas, infelizmente, elas vão receber as suas recompensas, sejam elas boas ou más. Eu não posso te enganar aqui. Aí Jesus conta uma história. Eu estive nu, me vestiram. Eu estive enfermo, vocês foram lá para me ver. Quando eu estive com fome, vocês me deram de comer. Mas Senhor, quando foi que nós fizemos isso? Irmãos, o amor de muitos tem se esfriado. As obras da gente não têm mais sido obras de justiça, porque cada um agora está pensando em si próprio. Se não for para você, você pode descartar. Mas se alguma coisa está falando ao teu coração, pega isso, irmão, e vamos tentar mudar. Porque nós nos tornamos egoístas. Nós nos tornamos só aqueles que pensam em nós mesmos. Tem gente ainda que pensa no próximo. Mas muitas vezes nós, eu me incluo, nós estamos pensando só em nós. Por quê? Porque existe uma causa. Qual é a causa? A causa de Cristo, que o Senhor nos ensina. Cadê o amor? Cadê o perdão? Cadê a compaixão? Cadê o estender de mãos? Cadê, irmãos, nós irmos ali e olhar para o irmão e falar assim, eu preciso de você, você precisa de mim. Você falhou comigo, mas eu te perdoo. A gente tem condições de fazer isso? Será que o meu coração, irmão, está disposto a fazer isso? Parece que a gente vai se inflamando nas nossas mazelas, e essa não é a vontade de Deus. Você quer ver isso acontecer? Eu estou falando de mim aqui, viu, gente? Na família é o lugar que nós somos mais provados, porque as pessoas estão mais próximas da gente. A gente se arranha mais, é mais ríspido, é um relacionamento muitas vezes mais, aquela coisa trancosa. Parece que os olhares, um fulmina o outro com o olhar. É assim ou não é? É ou não é, gente? Ou é só minha família que tem problema? Deus quer cuidar da gente, curar a gente. Deus quer curar a gente.
Nós temos que orar para Deus afastar esse espírito maligno que está entrando, para tirar o amor, para tirar o perdão, para tirar a conciliação, para tirar, sabe, a longanimidade, porque o longânimo é uma pessoa paciente. E você quer saber? Parece que a paciência é rara, está curta hoje. O pavio está curto, tá ou não está? A gente está muito nervosinho. E a gente não se segura, a gente se explode fácil. As palavras é toma lá da cá, né? Você fala uma coisa aqui, você recebe outra ali, na lata. As pessoas estão muito machucadas. Uma verdade que a igreja sempre falou: quem está ferido, fere, irmãos. Quem está ferido, fere. Se você vê alguém te atacando toda hora, é porque está ferido. Igreja, eu falo igreja, eu sou igreja. Vamos nos perdoar, amém? Chegou a hora da gente se perdoar aqui. E mandar embora de uma vez por todas esse sentimento que quer vingança, em nome de Jesus. Esse mal não pode nos atingir mais. Não adianta a gente orar o tempo todo com o joelho no chão, se a gente não tem coragem de olhar no olho do outro e pedir perdão. Estou falando de verdades práticas aqui, tá? Evangelho é prático. Não adianta eu pegar minha Bíblia, pegar e ficar orando 24 horas. Vou ficar orando 24 horas. Mas eu não consigo falar com meu irmão e falar assim, ó, me perdoa pelas palavras que eu falei para você. Me perdoa do jeito que eu te tratei hoje. Me perdoa da forma que eu falei com você. Quem tem essa coragem, irmão? Será que a gente tem essa coragem de fazer isso? A gente não tem mais essa coragem, sabe por quê? Porque nós não queremos mudar. Sabe por que a gente não fala? Porque a gente não quer mudar. E nós somos errados, porque nós muitas vezes trancamos o coração e nós ficamos insensíveis por causa do outro. E é o maior erro que nós cometemos. É eu medir o grau de perdão, de amor, a partir do outro. Ah, pastor, mas é dando que se recebe. Mas o Evangelho de Jesus não é assim. O Evangelho de Jesus diz assim: tudo que querei que os homens vos façam, fazei vocês primeiro. Se mandar você andar 1 milha, anda 2. Se bater na tua face, vira o outro lado. O Evangelho do Senhor Jesus, irmãos, está ficando de lado. Eu estou mentindo aqui ou estou falando uma verdade? O Evangelho genuíno está ficando de lado. Nós estamos vivendo um Evangelho muito bom de palavras bonitas. Eu sinto vergonha, agora eu estou envergonhado disso. Porque nós queremos viver um Evangelho de palavras bonitas, de orações bonitas, um Evangelho de aparência, e ele não está nos transformando porque a gente não quer essa mudança. Aqui é fácil, irmãos. Aqui é fácil. Chega aqui, ó. Igual eu estou chegando aqui agora, abrir a Bíblia aqui e falar para você, eu consigo falar porque eu sei o que está escrito aqui. E aqui dentro, como é que está? Eu pergunto para você, como é que está seu coração agora? Como é que está sua alma agora? Como é que está você agora? O Espírito Santo está agindo em você agora? Agora? Ele está aí agora, ele tem o teu coração para ele, ele tem você para ele agora, você é dele, ele te ama, você ama ele. Eu estou falando dessas coisas que muda o ambiente que nós estamos inseridos. As pessoas estão cheias de palavras. E quer saber, irmão? Eu estou cheio de palavra também. Eu posso ser franco com você? Eu estou cheio de palavra. Informações. Nós estamos cheios de informações. A igreja está cheia de informação. Palavra, na igreja tem palavra. A gente tem palavra no rádio, na televisão, no celular, internet. A gente busca a palavra que a gente quiser. Busca ou não busca, gente? Eu ouço a palavra que eu quero. Se eu quero uma palavra para massagear meu ego, eu escuto.
Se eu quero uma palavra mais dura, eu escuto. Se eu quero uma palavra melancólica, eu escuto. Se eu quero uma palavra mais chorosa, eu escuto. Mas o que ela está fazendo dentro de mim? O que ela está causando na minha vida, na minha história? O que essa palavra está trazendo, que está mudando alguma coisa no meu interior? E que vai fazer com que essas coisas venham transformar o mundo que eu estou vivendo? Que evangelho é esse? Eu estou cansado de religião, gente. Eu, pastor Júlio, estou cansado. Eu estou cansado da religião. Jesus falou, o meu maior medo, eu falo direto para minha esposa e para minha família, meu maior medo é perder a minha salvação. Tem coisas que a gente não pode falar, senão a gente escandaliza. Mas eu quero dizer para você, tenha uma vida com Deus. Busque ao Senhor, irmãos. Se a gente for ficar medindo a nossa fé pela vida do outro, a gente nunca vai para o céu. Se a gente for ficar olhando a vida do próximo, para a gente vir para a igreja, a gente nunca vai vir para a igreja. Se a gente for ficar olhando a vida do marido, da esposa, dos filhos, do vizinho, do compadre, da comadre, para poder falar assim, eu vou me firmar, nunca você vai se firmar. Sabe por quê? Porque você sempre vai achar um defeito. É assim ou não é? Que nessa noite, a gente vem entender o que Jesus falou. Jesus estava falando de coisas cruciais para o Evangelho. O ministério do socorro. Você estender as mãos. Você amar. Você ter compaixão. Quem tem isso hoje, gente? A gente está pensando só em nós. Não, primeiro é eu. Mas a Bíblia diz que na época dos apóstolos, eles repartiam por igual tudinho. Se eu sei que tem alguém passando fome, eu vou lá e dou um alimento. Se eu sei que tem alguém precisando de uma oração, eu vou lá e faço uma oração. Se eu sei que tem alguém precisando de um ombro amigo, eu vou lá e dou um ombro amigo. Jesus está falando dessas coisas. Só que o Satanás, ele está entrando em áreas. Eu falo, e esses dias eu estava vendo até uma série, que é Smallville, o Superboy lá, ele tem um negócio que enfraquece ele. O que enfraquece ele? Quem sabe? É a criptonita. Parece que hoje o diabo achou a criptonita do crente. Sabe o que é? Para enfraquecer os crentes, ele age na família. Irmão, você quer coisa pior do que a família estar desestruturada? Você quer coisa pior que a família está em pé de guerra? Que a família está chateada um com o outro? Que a família... Eu sei o que é isso. Você quer coisa pior que essa? Você não tem estrutura para ficar aqui. Você não tem estrutura para suportar. Você não tem estrutura. Vamos orar hoje para Deus restaurar nossas famílias? Para Deus restaurar nossas casas? Para Deus restaurar nossa vida espiritual? Vamos orar hoje para Deus nos permitir estar aonde as ovelhas estavam ali, porque deram de comer, deram de beber, deram de vestir, foram ver quem estava enfermo, foram na prisão. Por quê? Porque havia compaixão, havia o amor, havia, sabe, aquela questão de compartilhar. Eles ainda tinham o cartão de identidade do crente, que era o amor. E o amor não é só aquele que se omite, aquele que não só fala palavras bonitas. O amor é aquele que discorda também. Eu passei a minha vida inteira com medo de emitir a minha opinião. Hora ou outra ainda o diabo ainda tenta parar eu tenho medo às vezes. Eu vou confessar para você uma coisa, eu não sou perfeito. Às vezes eu tenho medo de dar uma opinião. Sabia disso? Às vezes eu tenho medo do que as pessoas vão pensar. Mas eu tenho orado e tenho lutado contra isso. Porque se nós temos convicções e sabemos que aquilo é uma verdade, por que eu vou ter medo de falar? Nós temos medo porque muitas vezes não temos convicções. É o que dá a entender.
Se você tem convicções, você tem que falar com muita veemência e defender o que você fala. E não ter medo. Fala de uma forma polida, de uma forma que não vai magoar e sustenta o que está sendo falado. Nós não podemos mais ter medo, irmãos. Nós estamos vivendo hoje de uma forma que o diabo tenta nos oprimir de todos os jeitos. É na família, é no particular, é no trabalho, é na rua, é com as pessoas. Falta amigo, falta pessoas verdadeiras, falta pessoas sinceras. O ser humano está precisando de um ombro amigo, ele procura, ele não acha. Porque ele não quer que o nome dele saia no jornal da fofoca por aí. Você quer amigo verdadeiro. Quem está em busca de amigos verdadeiros aqui, irmão? Levante sua mão, fica com medo, está com medo? Amigos verdadeiros, que você vai falar do seu pecado para ele não vai te condenar. Ele não vai colocar na página do jornalzinho da fofoca, vai expor você. As pessoas estão doentes, porque não tem com quem conversar. As pessoas estão enfermas, porque não conseguem falar. Vai falar com quem? Às vezes um pai morreu, uma mãe morreu, uma pessoa de confiança não está mais perto. Vai falar com quem, irmãos? Um amigo que falou uma coisa, traiu, vai falar, eu não vou falar não, porque se eu falar, vai falar da minha vida. E as pessoas estão se atrofiando. Mas eu vim aqui nessa noite para orar, para Deus mudar essa situação, amém? Jesus está falando de coisas cruciais e finais e eternas. Por que eu estou dizendo aqui essa palavra que eu estou falando para você? Porque isso pode nos parar para não chegarmos lá na vida eterna. Isso pode nos parar. Isso pode nos atrapalhar na nossa salvação. Porque Jesus falou aqui, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Aí vamos entender isso aqui. Por que ele diz que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus? Porque não foi sincero, porque não colocou seus pecados na mesa, porque não compartilhou, porque não pediu perdão, porque não humilhou seu espírito, porque não veio no altar e confessou. A Bíblia diz assim, o que confessa e deixa alcançará a misericórdia, mas não falou, e a gente vai vivendo a vida e deixando a vida levar, e vai empurrando com a barriga, e sabe o que acontece? A gente chega lá no final da nossa vida, nós vamos nos tornar pessoas frustradas, pessoas amargas, pessoas ignorantes, porque muitas vezes nós deixamos de falar, e de compartilhar, e de desabafar lá atrás. A outra pessoa é culpada por aquilo que eu vivo? Será que ela é? Por que eu desconto no outro aquilo que eu vivo? Porque ainda eu não entendi que eu preciso liberar o meu coração. Que você não venha descontar no outro aquilo que muitas vezes é uma culpa sua. Amém? Amém ou não amém? Sentir firmeza não. Amém ou não amém? Não desconte no outro aquilo que é culpa sua. É fácil transferir, é fácil ou não é? Vamos trazer para nós hoje os nossos pecados? Vamos puxar com a enxada e falar assim, Senhor, o problema sou eu aqui. Será que eu quero ser um Jonas aqui hoje. Tem mais alguém que quer ser um Jonas igual eu aqui hoje? Por que Jonas? Jonas estava no barco, trouxe problema para o barco, trouxe problema para o capitão do navio, ainda foi dormir, como que nada tivesse acontecido, estava fugindo de Deus, estava andando contrário à vontade de Deus, e foi se esconder lá no porão do navio, e aí sabe o que aconteceu? O navio estava quase afundando, virando, acharam Jonas dormindo, o camarada trouxe prova para quem não deveria, porque ele estava fugindo de Deus, porque ele não estava fazendo a coisa certa. Só que quando lançaram sorte, a Bíblia diz que caiu logo em Jonas. E aí ele falou, eu sou hebreu, estou fugindo de Deus, o culpado sou eu. Me lança no mar, porque esse problema aqui vai acabar agora.
Você tem essa coragem de falar para Deus: Senhor, o culpado aqui sou eu sou o Jonas dessa história, muda a minha vida aqui e transforma a história da minha família. Você tem essa coragem? Ou vai continuar transferindo a culpa para o seu vizinho, para sua esposa, para o seu marido, para o seu pai, para sua mãe, para os seus filhos? Está na hora da gente começar a trazer para nós.